tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Petrolina. O Sport 3, válido pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2025. Partida que aconteceu na tarde de sábado no Estádio Municipal Paulo Coelho, em Petrolina, sertão pernambucano. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França foi pouco ou quase nada exigido e na única chance de perigo que a equipe do Petrolina produziu no jogo, fez uma boa defesa numa cabeçada do zagueiro Isaac e não teve culpa alguma no gol do Petrolina. Enfim, partida razoável do goleiro rubro-negro. Diogo Hereda demonstrou muita dinâmica ofensiva, sendo muito participativo e produtivo em todas as jogadas ofensivas pelo lado direito, com triangulações junto a Leni Lobato e Rodrigo Atencio, e defensivamente não foi tão exigido. Enfim, partida boa de Diogo Hereda. Lucas Cunha e Chico, a dupla de zaga rubro-negra, num contexto geral, fez uma partida boa e segura, apesar de não ter sido tão exigido na parte defensiva, mas com uma transição defesa-ataque rápida e principalmente com qualidade. Lucas Cunha, particularmente, gostei da postura do zagueiro estreante, principalmente na transição defesa-ataque, demonstrando muita mobilidade e passes mais verticalizados, mas pela falta de qualidade do adversário, espero ver mais do zagueiro em um nível maior de jogo. Enfim, estreia boa de Lucas Cunha. Chico, como um zagueiro defensor, no geral não compromete, porém, como um zagueiro construtor, deixa a desejar, principalmente na insistência em lançamentos que geralmente não dão em nada. Porém, nessa partida acertou mais do que errou na construção de jogadas, e pela fragilidade da equipe adversária foi pouco ou quase nada exigido na parte defensiva. Enfim, partida razoável do Chico. Galbert tentou ser participativo em alguns momentos, com triangulações junto a Tite Ortiz e Gustavo Maia, mas sua produtividade ofensiva foi baixa, e mesmo com a fragilidade ofensiva do adversário, deixou muitos espaços e falha ao conceder de forma boba o escanteio que originou o gol do Petrolina no fim da partida. Enfim, partida fraca de Dalbert. Christian Rivera, depois Adriel. O volante colombiano Christian Rivera fez sua estreia com a camisa rubro-negra. Demonstrou muita qualidade de passes e lançamentos precisos e demonstrou que é um atleta que joga de cabeça erguida, mas pela fragilidade ofensiva do adversário, espero ver mais dele no aspecto defensivo, pois foi pouco ou quase nada exigido. Enfim, estreia boa do colombiano. Foi substituído no intervalo por Adriel, que não comprometeu defensivamente, fazendo alguns desarmes no meio-campo, mas foi muito facilitado pela fragilidade ofensiva do adversário. Enfim,
partida razoável, Gabriel. Rodrigo Atencio depois de honra. Mais uma vez titular. O argentino Rodrigo Atencio foi muito participativo e produtivo, demonstrando novamente muita criatividade ofensiva, com passes e lançamentos verticalizados, com uma dinâmica bem interessante, dando muita mobilidade, fazendo o jogo fluir prioritariamente pelo lado direito, junto a Lenny Lobato e Diogo Herrera, e se mostrando mais uma vez não ter medo de finalizar, pois tentou algumas vezes, sendo agraciado de novo com mais um gol na temporada 2025. Enfim, partida boa do meio atacante argentino. Foi substituído aos 16 minutos da segunda etapa por Johan, que entrou mais uma vez com o jogo já resolvido e tentou ser participativo em algumas jogadas ofensivas pelo lado direito, mas sem tanta eficiência, e pela pouca motivação do jogo foi pouco produtivo. Enfim, partida em que se esperava mais de Johan. Titi Ortiz foi titular a partida inteira. Tentou ser participativo com jogadas associativas com Gustavo Maia e Dalbert, mas o lado esquerdo ofensivo não conseguiu ser tão produtivo como foi o lado direito, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, melhorou um pouco mais a produção ofensiva pelo lado esquerdo, com cruzamentos e passes perigosos, e acertou o travessão em bela finalização. Enfim, partida razoável do meio atacante argentino. Lenny Lobato, depois Carlos Alberto. Lenny Lobato foi muito participativo, que vem sendo um dos atletas mais produtivos e eficientes, com gols ou assistência nesse início de temporada 2025. Na partida diante do Petrolina, mais uma vez fez um jogo associativo pelo lado direito, junto a Diogo Herrera e Rodrigo Atencio, sendo eficiente com jogadas em profundidade, e numa dessas jogadas fez assistência para o segundo gol rubro-negro no sertão pernambucano. Enfim, partida boa de Lenny Lobato, que foi substituído aos 32 minutos da segunda etapa por Carlos Alberto, que entrou com o jogo já resolvido e tentou ser participativo em algumas jogadas pelo lado direito, porém sem tanta eficiência. Enfim, partida razoável do Carlos Alberto. Gonçalo Paciência depois. Pablo Gonçalo Paciência foi bem participativo com suas jogadas em pivô, demonstrou uma certa afobação na hora de finalizar as jogadas, mas logo foi sanado e foi muito produtivo com um passe espetacular que iniciou a jogada do primeiro gol rubro-negro e deixando a sua marca, fazendo o segundo gol da vitória do Sport no sertão pernambucano. Enfim, partida boa do português. Foi substituído aos 16 minutos da segunda etapa por Pablo e 4 minutos depois fez um belo gol
demonstrando muita frieza e categoria para passar pelo defensor e fazer o seu quarto gol em 5 jogos com a camisa rubro-negra. Depois tentou algumas jogadas associativas, prioritariamente pelo lado esquerdo, mas sem tanta eficiência. Enfim, partida boa de Pablo. Gustavo Maia, depois Romarinho. Gustavo Maia voltou a ser titular, tentou ser participativo em jogadas associativas com Dalbert e Titi Ortiz, mas faltou ser mais produtivo e eficaz, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, melhorou um pouco mais a produção ofensiva pelo lado esquerdo, sendo o responsável pela assistência que origina o terceiro gol rubro-negro no sertão pernambucano. Enfim, partida razoável de Gustavo Maia. Foi substituído aos 32 minutos da segunda etapa por Romarinho, que até tentou ser participativo e chamar o jogo para si. Porém, não vem produzindo quase nada de bom nas partidas em que atua pelo Sport em 2025. Enfim, mais uma partida apagada de Romarinho. O Petrolina demonstrou por que foi o pior time do Campeonato Pernambucano 2025, tendo apenas 4 suplentes no banco de reservas, tendo marcado apenas 4 gols em 9 rodadas e há 8 meses sem saber o que é vencer uma partida sequer, terminando a campanha com 0 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, uma campanha lamentável e vexatória para o clube que há quase 2 anos comemorava a classificação, eliminando e tirando o calendário nacional do Santa Cruz para 2024. Enfim, é preciso entender o que aconteceu para essa queda repentina, para que o Petrolina possa retornar o mais breve possível à elite do futebol pernambucano. O Sport fez o que tinha que fazer e venceu com facilidade o Petrolina por 3-1 na tarde de sábado no Estádio Municipal Paulo Coelho, no sertão pernambucano. O Leão da Ilha confirmou a 4ª colocação e o mando de campo de portões fechados devido ao Carnaval nas quartas de final do Campeonato Pernambucano 2025, onde vai enfrentar o Decisão Sertânia na Ilha do Retiro. Quem vencer enfrenta o líder Santa Cruz na semifinal do estadual. Rebaixada desde a rodada passada, a Fera Sertaneja vai ter que trilhar o caminho de volta à Série A1 do Campeonato Pernambucano em 2026. E vamos às notas! Notas do Petrolina, nota 0, pela inoperância ofensiva, incapacidade criativa e fragilidade defensiva demonstradas em todo o Campeonato Pernambucano 2025, que culminou nesta campanha humilhante sem sequer vencer uma partida na competição. Enfim, como já falei, é preciso entender o que aconteceu para essa queda repentina, para que o Petrolina Social Futebol Clube possa retornar o mais breve possível à elite do futebol pernambucano. Notas do esporte. Nota 6,5.
Volto a falar o que falei do jogo diante do Motoclube pela Copa do Nordeste, onde o Sport fez o que dele se esperava em relação a um time mais frágil, pois quando joga contra adversários de um nível bem abaixo, tem que jogar bem, vencer e convencer. E mais uma vez, sem sustos algum, o Sport fez a sua parte e venceu com muita tranquilidade no sertão pernambucano. Destaque para os centroavantes Gonçalo Paciência e Pablo, demonstrando que a briga vai ser boa pela titularidade. Pelo ponta direita, Leme Lobato, demonstrando muita eficiência nesse início de temporada, e Rodrigo Atêncio, por ser um meia atacante que não tem medo de finalizar. Notas da arbitragem. Nota 7. A arbitragem comandada por Luiz Cláudio Sobral foi boa. Em geral, marcou bem as faltas, disciplinando de maneira correta, fazendo o jogo fluir de um modo satisfatório e não se envolvendo em polêmica ao longo da partida. Aplicou ao todo somente um cartão amarelo para o volante capitão do Petrolina, Kiko. Público e renda! Público, 1.023 torcedores para uma renda de R$ 9.760. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscreva-se e acione o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação final da primeira fase e logo em seguida com o chaveamento do Campeonato Pernambucano 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!